Olá! Sabe, uma das coisas mais fundamentais e ao mesmo tempo mais poderosas em programação é exatamente isso: ensinar um computador a fazer a mesma coisa várias e várias vezes. Essa é a ideia central por trás da automação, e hoje a gente vai desvendar como isso funciona. Bom, vamos começar com uma pergunta que parece até um pouco estranha. Por que um programador, alguém que busca eficiência o tempo todo, iria querer se repetir? Parece até contraintuitivo, não é mesmo? Mas a verdade é que é exatamente aí que mora o segredo para automatizar um monte de tarefas. E essa imagem aqui mostra isso de um jeito perfeito. De um lado, o jeito manual, cansativo. Nossa, imagina ter que escrever essa mesma linha 100 vezes. Seria um pesadelo. Já do lado direito, a gente vê a elegância de um loop. Com pouquíssimas linhas, o mesmo trabalho é feito de um jeito muito mais limpo e, claro, mais inteligente. Ok, vamos mergulhar nisso. Para começar, vamos conhecer nossa primeira ferramenta de repetição, o loop while. Uma boa forma de pensar nele é como se fosse um segurança bem rigoroso, que só deixa as coisas acontecerem se uma condição específica for verdadeira. A definição formal é essa aí, mas na prática, o que isso quer dizer? É bem simples. O while vai executar um bloco de código de novo e de novo e de novo, enquanto uma condição que a gente define continuar sendo verdadeira. A palavra-chave aqui é enquanto. Esse fluxograma aqui deixa tudo muito mais visual. O programa chega na condição e faz uma pergunta. Isso aqui é verdade? Se a resposta for sim, ele executa o que tem que fazer e volta lá para cima para fazer a mesma pergunta de novo. Só quando a resposta finalmente for não, é que ele sai do loop e continua o resto do programa. É um ciclo. Agora, vamos ver um código de verdade. Ele parece bem pequeno, mas tem 4 partes que são cruciais, tá? Primeiro, a inicialização, que é onde a gente cria a nossa variável x e diz que ela começa valendo 1. Depois, vem a condição, x menor ou igual a 3, que é o teste que o loop vai fazer a cada volta. Dentro dele, temos a instrução print x, que é o que a gente quer que aconteça. E, finalmente, algo super importante, o incremento, x igual a x mais 1, que é o que muda o valor de x para garantir que uma hora o loop vai parar. Então, vamos acompanhar o que o computador faz passo a passo. No comecinho, o x vale 1. O programa testa, 1 é menor ou igual a 3? Sim, é verdadeiro. Então, ele executa a instrução, que imprime o número 1 na tela. Logo em seguida, ele atualiza o x, que passa a valer 2. E aí, o ciclo recomeça. Só que agora o valor de x é 2. A condição x menor ou igual a 3 ainda é verdadeira? Sim, ainda é. Então, o programa imprime o 2 e o x é atualizado para 3. Já dá para perceber o padrão, né? Chegamos na terceira volta. O x vale 3. A condição ainda é verdadeira. Ele imprime o 3 e o x se torna 4. Agora vem o momento decisivo. No passo 4, com o x valendo 4, o programa testa de novo. 4 é menor ou igual a 3? Falso. A condição não foi atendida e pronto, o loop para. Simples assim. Certo. Agora que a gente entendeu o while, vamos para a nossa próxima ferramenta, que é mais especializada. Conheçam o loop for, o nosso controlador de contagem. O nome dele já entrega para que ele serve. Tá, mas qual a grande diferença? Quando usar um ou outro? O loop while é perfeito para quando a gente não sabe quantas vezes vai precisar repetir. Pensa em esperar a água ferver. A gente não sabe quando vai ser, só sabe que é enquanto ela não estiver fervendo. Já o loop for é para quando a gente sabe exatamente o número de repetições. É tipo dar 3 voltas numa pista de corrida. E o que torna o for tão poderoso em linguagens como Python é a função range. Ela dá um controle incrível. No primeiro exemplo, range de 1 a 11 cria uma sequência de 1 até 10. No segundo, com um terceiro número, range de 2, 12, 2, ele entende que é para começar no 2, para antes do 12 e pular de 2 em 2. Ou seja, ele nos dá os números pares. E dá até para contar para trás. Range 20, 0, menos 2 faz uma contagem regressiva de 20 até 2. É essa flexibilidade que faz dele uma ferramenta fantástica. Agora que a gente já conhece os 2 tipos principais de loops, vamos ver alguns conceitos que dão ainda mais controle. É como se fossem power-ups para as nossas repetições. Temos aqui 2 ideias muito importantes, o contador e o acumulador. Um contador, bem, ele só conta. A cada volta do loop, ele soma um valor fixo, como 1, por exemplo. Já um acumulador é como se fosse um cofrinho. A cada volta, ele soma um valor que pode ser diferente, guardando um total geral no final. Este é um exemplo clássico de contador. A variável CT
começa em 0 e, a cada volta, ela é incrementada por um valor constante, que é 2. Isso garante que o programa mostre apenas os números pares, um por um. E aqui a gente vê um acumulador em ação. A variável soma começa em 0. O loop roda exatamente 5 vezes e, a cada volta, ele vai somando um novo número que a pessoa digita. No final, a soma guarda o resultado de tudo. Mas e se a gente precisar sair do loop antes da hora? Tipo uma saída de emergência. Para isso, existe o comando break. Não importa qual seja a condição do loop, quando o programa encontra um break, ele para tudo na hora e segue para a próxima instrução que estiver fora do loop. E olhem que uso inteligente do break. A instrução while true cria um loop que, em teoria, rodaria para sempre. É um loop infinito. Mas, com uma verificação lá dentro, a gente pode checar por uma condição de parada, como a pessoa digitar o número 0. Quando isso acontece, o break é acionado e ele nos tira do loop de forma controlada. O código fica muito mais limpo e fácil de entender assim. Essa técnica de controlar um loop com break é muito poderosa. Mas vamos agora juntar tudo o que aprendemos e ver como um simples while pode ser usado para resolver um problema super comum e construir programas mais inteligentes e à prova de erros. Isso é algo que todo programa robusto faz: validação de dados. A gente simplesmente não pode confiar que o usuário vai digitar o que a gente pediu. Este código usa um loop while para forçar a digitação de um número válido, que esteja dentro do intervalo de 1 a 50. E como isso funciona na prática? É um processo bem esperto. Primeiro, o programa pede um número. Digamos que alguém digita 51, que está fora do intervalo. A condição do while se torna verdadeira e o loop entra em ação. Ele mostra uma mensagem de erro e pede o número de novo. Esse ciclo se repete até que um valor válido seja inserido. Quando a pessoa digita 10, por exemplo, a condição se torna falsa. Aí sim, o programa aceita o número e finalmente sai do loop. Genial! E para terminar, fica uma reflexão. Agora que entendemos como dar instruções repetitivas a um computador, que tarefas do nosso dia a dia, aquelas coisas que a gente faz de novo e de novo, poderiam ser automatizadas? Porque programar com loops não é só sobre código, é sobre encontrar padrões e criar eficiência. Fica a pergunta: o que daria para automatizar por aí?